Meus amigos regentes, a graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Eu sou Elinadab Alves, esse aqui é o canal Regentes Excelentes e eu quero te desejar boas-vindas à continuidade da nossa série Lideranças Excelentes. Para você que está chegando ou que está conhecendo o nosso canal agora, a série Lideranças Excelentes é uma série que mostra todas as pessoas que precisam trabalhar ao seu lado para fazer com que o seu conjunto caminhe e seja atendido em todas as áreas. Nos episódios anteriores dessa série eu já falei sobre a importância de o seu conjunto ter um pastor por perto, já falei sobre a necessidade de ter um coordenador, já falei sobre a importância de ter um tesoureiro. Hoje eu vou começar a falar a respeito de secretárias. Por que é importante o seu conjunto ter uma secretária? Eu sei que quando a gente fala numa secretária para um conjunto, dá a impressão de que a gente está falando de algo para acontecer dentro de um conjunto grande. E grande é mesmo o engano ao pensar desse jeito. O seu conjunto tem mais de 6 pessoas? Ele precisa de uma secretária. Por isso, mesmo você sendo regente, se prepare para mergulhar nesse universo e entender o quanto uma secretária pode facilitar o seu dia de regente aí no seu conjunto. É depois da vinheta e eu já tô voltando. Até já! Muito bem, meus amigos, vamos ao que interessa. Eu queria que você observasse uma questão que é muito simples de você detectar. Toda instituição que se respeita, toda organização que é bem estruturada tem uma secretária. Quando você ouve falar no presidente da República, muito provavelmente você já ouviu falar na Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria-Geral da União, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde. E se existe secretaria é porque existe um secretário, é porque existe uma secretária. Quando você entra num escritório bem montado, tem uma secretária. E quando você entra num conjunto bem organizado, precisa ter uma secretária. E em todos esses lugares, essas secretárias atuam num processo muito interessante de organização, num processo de coleta de dados e num processo de distribuição de dados para fazer com que algumas políticas sejam criadas para resolver as demandas que estão acontecendo ali naquele momento. E lá dentro do seu conjunto é exatamente a mesma coisa. Graças a Deus, essa não é uma função muito desconhecida. A grande maioria dos conjuntos tem secretários ou tem uma secretária. Esse é um ponto positivo quando a gente compara, por exemplo, com coordenadores. Tem muitos conjuntos que não têm coordenadores. E a partir de agora, vocês vão começar a entender que muitas vezes não faz sentido ter um cargo e não ter outro. É o caso das secretárias. Eu, particularmente, não acho que faz muito sentido um conjunto ter uma secretária e não ter um coordenador. Por quê? Porque quando não se tem o coordenador, que é a figura que pensa como as coisas vão acontecer dentro do conjunto, o que acontece? A secretária existe, mas ela existe meio que desconectada da realidade. E aí ela passa a fazer só chamada. E ela fica fazendo chamada 1 mês, faz chamada 2 meses, 3, ela produz ali alguns números, não tem ninguém para pensar o que fazer com esses números, não tem ninguém para estudar o que esses números querem dizer. Depois ela percebe que aquilo é algo assim meio infundado. E aí passa algum tempo, a secretária até desencana e ela passa a não fazer nem a chamada. Existe ali o cargo, só que como não existem outras engrenagens que farão utilização desse cargo, esse cargo acaba murchando, morrendo e os regentes mais uma vez ficam prejudicados porque outra vez eles deixam de receber o benefício de algo que surgiu para ajudá-los. Portanto, fiquem muito atentos a isso. Pensar na função da secretária, como infelizmente muitas vezes a gente vê acontecendo, é uma temeridade. A secretária não pode existir num conjunto apenas para fazer chamada. Registrar a presença ou a ausência de alguém no ensaio é realmente uma coisa muito simples. E falando assim num português muito claro, se fosse só esse o papel de uma secretária,
talvez o conjunto nem precisasse dessa nomeação. Até o regente mesmo separaria ali uns 3 minutinhos e faria ali uma chamadinha no conjunto, não é? Então, de cara, eu preciso falar para vocês que nós não estamos falando da pessoa que faz uma simples chamada lá no conjunto. Eu estou falando de alguém que precisa se responsabilizar por um algo muito maior. E para você conseguir entender com maior clareza a grandiosidade desse cargo e tudo o que ele envolve, nada mais justo do que a gente partir para o conceito. Que tal se nós abrirmos aquele famoso dicionário e irmos entender o que significa a palavra secretária? É isso que nós vamos fazer agora. Em termos gerais, secretária é a pessoa que se responsabiliza por organizar a comunicação de uma instituição, a comunicação de um grupo, como é o nosso caso. Vamos fazer isso por partes para não fazer uma confusão aí na sua cabeça. Na liderança do seu conjunto existem várias pessoas trabalhando e cada uma em funções muito distintas. São coisas que não tem como se misturar, elas são muito diferentes. Veja que nós temos um coordenador que, em suma, é a pessoa que pensa nas coisas. Nós temos o tesoureiro, que é a pessoa que se responsabiliza por cuidar dos recursos, dos planos que farão trazer recursos para o seu conjunto. Nós temos os regentes, que são encarregados por conduzir o coro. Nós temos mais um tanto de pessoas trabalhando e é preciso que no meio de todas essas pessoas se tenha alguém para organizar esse processo de comunicação. Se isso não acontece, no mínimo o que vai acontecer é um atropelamento de informações. É coordenador atropelando o regente, regente atropelando o tesoureiro, tesoureiro que atropela o dirigente, e nesse caso pode acontecer aquilo que os pastores mais temem, que é o quê? Uma estrutura trabalhando de forma desordenada. Isso gera um prejuízo muito grande. Só nesse trechinho aqui já dá para você perceber que nós estamos falando de algo muito maior do que uma simples chamada. Mas vamos dar sequência, porque a coisa ainda é muito maior do que isso. Além de organizar esse processo de comunicação dentro dessa estrutura, a secretária ou o secretário é responsável por tomar notas. O que isso quer dizer? Tomar notas significa que ele vai observar algumas coisas ali dentro do conjunto e vai direcionar essas observações para as pessoas responsáveis por isso dentro da liderança. Esse pedacinho é tão poderoso e ele é tão vasto que, só para dar um exemplo aqui bem rapidinho, o dia que você tomar consciência que tem uma pessoa dentro do seu conjunto, que tem uma pessoa dentro dessa estrutura encarregado por tomar notas, você vai simplesmente deixar, por exemplo, de carregar o peso das faltas das pessoas no seu conjunto. Eu fico um tanto admirado quando eu vejo regentes preocupados com pessoas que estão faltando ao ensaio, porque a função de um regente não é cuidar de quem está faltando no ensaio. A função de um regente é conduzir o coro, é ensinar as pessoas a cantarem, é motivar as pessoas a cantarem. Agora, se a frequência no seu ensaio está cada dia menor e você tem convicção de que você, como regente, está fazendo um bom trabalho, está produzindo um ensaio de qualidade, então esse é um problema que não pode ser da sua alçada. Em vez de você se preocupar com essas faltas, o que na verdade deveria acontecer era você buscar dentro dessa estrutura alguém que pudesse resolver isso por você. E aí sim, a secretária que toma notas, a secretária percebendo esse problema de faltas que está acontecendo, ela ia distribuir essa informação, ou seja, ela ia levar essa informação até o coordenador, e o coordenador, por sua vez, vai começar a mobilizar essa estrutura, vai começar a mobilizar essa liderança para entender e resolver as faltas que estão acontecendo lá no seu ensaio. Mas isso é um assuntozinho que nasce não em você como regente, ele precisa nascer na pessoa que é exclusiva para isso. É uma pessoa que está lá dentro do seu conjunto para tomar essas notas, para fazer essas chamadas, para avaliar esses resultados e distribuir essa informação dentro dessa estrutura. E é só isso que uma secretária faz? Não, segura que tem mais. Além de organizar essa comunicação dentro dessa estrutura, além de observar o que está acontecendo ali e distribuir cada informação para o seu departamento específico, a secretária ainda precisa se responsabilizar por cuidar dessa agenda do conjunto. Eli, mas eu nem sabia que o conjunto tem agenda. O conjunto tem uma agenda. Infelizmente,
infelizmente, como eu sempre digo aqui nesse canal, essas agendas ficam sempre depositadas nas mentes das pessoas. É o coordenador que tem as coisas só na própria cabeça, o regente que tem as coisas só na própria cabeça, o tesoureiro que também tem só na própria cabeça, não oficializa nada, não materializa nada, e aí quando se percebe, tem ensaio que está batendo no mesmo dia de uma reunião, tem ensaio que bateu no mesmo dia de um culto, tem esse convite aqui que não foi nem lido porque ninguém ficou sabendo, tem esse compromisso aqui que a gente não tem condição de cumprir porque passou do dia, e fica tudo isso muito desordenado, porque nós até temos uma pessoa que é responsável por organizar isso tudo, mas ela está quietinha no lugar, só fazendo uma chamada, enchendo livros e mais livros de chamada, e em alguns lugares passa um tempo e joga até isso fora. E para finalizar esse conceito, deixá-lo assim bem completinho e bem abençoado, existe um trechinho que a gente não pode abrir mão. A secretária, o secretário do conjunto é a pessoa que precisa se responsabilizar por organizar os documentos do conjunto, as pastas, toda a parte escrita do conjunto. Isso precisa passar pela mão de uma secretária, pelas mãos de um secretário. Normalmente, quando isso não acontece, você que é regente precisa sair da sua função e se colocar a fazer essas questões. Isso te toma tempo, isso te tira o foco e faz a sua regência ficar prejudicada. Eu não vou cansar de insistir aqui nesse canal. Regência por si só é algo que toma muito tempo e muita dedicação. E todas as vezes que você sai dela para fazer algo que outra pessoa deveria estar fazendo, você está atrapalhando essa pessoa, impedindo que ela faça o papel dela, e você está atrapalhando a si mesmo, porque o tempo que você poderia estar dedicando no seu ofício, na sua missão, você está fazendo algo que é de uma outra pessoa. Então, meus amigos regentes, guardem isso. Você não pode ter dentro do seu conjunto uma secretária, um secretário apenas fazendo chamada. Isso é muito pouco. Se esse é o seu caso, você precisa imediatamente mostrar esse conteúdo aqui para o coordenador do seu conjunto e para essa secretária. Eles precisam ter consciência da amplitude, do tamanho que isso tem. Ah, Eli, mas se for para fazer isso desse jeito, nem tem como, porque aqui no meu conjunto não tem ninguém que consegue fazer isso. Tem, é claro que tem. Pode ser que essa pessoa ainda não se manifestou por pura falta de clareza, mas agora isso vai se resolver. No final desse vídeo eu vou deixar esse conceito bem completinho para você ter a dimensão exata do que isso quer dizer. Mas se você pedisse para eu resumir esse conceito numa frasezinha bem curta, como eu fiz com coordenadores e como eu fiz com tesoureiros, eu diria que a secretária é a pessoa que se responsabiliza pela organização. E aí as coisas começam a fazer muito mais sentido. Você tem alguém responsável para pensar, o coordenador. Você tem alguém responsável por buscar recursos financeiros, buscar dinheiro para o seu conjunto, que é o tesoureiro. Você tem a si mesmo, que é o regente, responsável por ensinar esse conjunto a cantar, por conduzir esse coro. E agora você tem uma secretária que é responsável para organizar esse processo todo. Essa parte que a gente já viu e todas as outras que a gente vai ver aí nos próximos dias. Combinado assim? No próximo vídeo eu vou falar quais são as características que uma pessoa precisa desenvolver para ocupar esse cargo. E todas essas características podem ser aprendidas, o que significa que se a sua componente, se o seu componente quiser, ele pode se transformar num secretário muito top ou numa secretária espetacular aí para o seu conjunto. Que Deus continue te abençoando, continue te honrando e brilhando na sua mente todas as ideias que te ajudarão a colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui nessa série Lideranças Excelentes. Até a próxima! Tchau!